Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos todos à adoração. A leitura do texto indicado na nossa liturgia, Salmo 111. O Senhor nos convoca da seguinte forma: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Oremos. Nosso bondoso Deus, estamos aqui na Assembleia, reunidos com todos os santos, para render a Ti graça, Senhor, porque Tu fizeste memoráveis todos os Teus atos. Todas as Tuas obras, Senhor, são imponentes, são cheios de majestade, cheios da Tua glória, cheios da Tua autoridade, cheios do Teu poder. Tu criaste todas as coisas pela palavra do Teu poder, sem usar nenhuma matéria-prima. Tudo, Senhor, veio a existir a partir da Tua palavra. A Tua palavra é vida, é ela que vivifica os pecadores. Foi por ela que Tu ressuscitaste o Teu Filho, Cristo Jesus, ao terceiro dia. É por essa mesma palavra, Senhor, que Tu nos chamaste da morte para a vida. Um dia, ouvindo a Tua palavra, Senhor, Tu a aplicaste no nosso coração de forma eficaz. E assim, Senhor, nos deste um novo nascimento. E nos fizeste Teus filhos por adoção em Cristo. E nos congregaste da igreja, para que buscássemos a Tua face em adoração e aprendêssemos a viver em comunhão contigo e em santidade de vida. Nós, Senhor, que éramos reprovados para toda boa obra, nós que vivíamos, Senhor, na iniquidade, na vaidade dos nossos pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Mas aprove a Ti nos chamar pela luz da Tua palavra, porque Tu és um Deus de luz. Estamos aqui para Te render louvores e gratidão, porque Tu fizeste tudo isso, Senhor, por nós, sem que tivéssemos qualquer mérito diante de Ti, unicamente pela Tua graça, esse favor salvador, Senhor, que Tu derramas, onde há exclusivamente condenação. Por isso, Senhor, que não temos nada a Te apresentar, não temos nenhuma glória, nenhum mérito, Senhor. Tudo que temos e somos dependemos 100% de Ti. Por isso estamos aqui para render louvores ao Teu nome, não a nós. Estamos aqui para exaltar Jesus e não a nós. Estamos aqui para centralizar Cristo Jesus como centro de gravidade, Senhor, de uma grande galáxia, onde todos gravitam em torno dele. Por isso exalta Jesus aqui, Senhor, nos cânticos, nas orações, nas leituras e na pregação. E assim o Teu nome seja exaltado como Te convém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque somos pecadores. Temos certeza, Senhor, que temos o Teu perdão todas as vezes que confessamos. Aliás, Senhor, Tu criaste a confissão e o perdão para que nos mantivéssemos continuamente em comunhão contigo, porque é esse o nosso prazer. Graças Te damos por Cristo Jesus, e em nome dele que a Ti oramos. Amém. Amém. Cantemos, irmãos, o Salmo 134, nessa hora que abrimos o culto para Deus. Pois
A leitura pública da Palavra de Deus está no capítulo 22 do livro do profeta Isaías. Uma leitura que faremos de forma alternada, de 2 em 2 versículos. Diz assim a Escritura: sentença contra o vale da visão, que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados. Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem à rua e são presos sem ter sido usurpados. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo, já estarem longe da fuga. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão. Um derribar de muros e clamor que vai até aos montes. Porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais famosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá, naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que a rua formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o serviço. Porém é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, Consébina, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens por aqui? Para que realizes aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Eis que como um homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu rosto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de
dias. Vestir-o-ei da tua túnica, cingir-o-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Ficar-o-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a cabra que nela estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Amém. Oremos. Nosso bendito Deus, a tua soberania, Senhor, é espantosa aos nossos olhos. Tu fazes, ó Deus, todas as coisas conforme o conceito da tua vontade. Nós muito te admiramos, Senhor, pelos teus atos de bondade, de misericórdia, de provisão, mas muito nos assustamos, Senhor, com os teus atos de justiça. A tua Escritura, Senhor, está cheia deles, como esse texto que acabamos de ler. Os teus juízos, ó Deus, são implacáveis. Tu és misericordioso, paciente, mas chega aquela hora, Senhor, em que todos esses atributos perfeitos se transmudam, Senhor, também num atributo perfeito, que é a tua justiça, a tua severidade, a tua vingança. Ó nosso Deus, somente tu tens a prerrogativa da vingança. A vingança pertence a ti, Senhor. E nós tememos e trememos pelos teus juízos. Nós somos fracos, ó Deus, e tendentes a toda iniquidade. Por isso, ó Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos nossa fraqueza, nossa fragilidade. Dá, Senhor, que nunca tenhamos um coração rebelde. Dá que nunca tenhamos uma dura cerviz, como a cerviz de Faraó, como a cerviz daquele povo no deserto, como a cerviz de Israel, Senhor, quando gozava de prosperidade. Dá, Senhor, que tenhamos um coração de carne, que hajamos por esse coração de carne. Um coração, Senhor, que se dobre diante da tua voz, que se quede diante da tua palavra, para que os teus juízos, ó Deus, não nos atinjam, porque eles são terríveis, Senhor. Sabemos, ó Deus, que tu julgas o teu povo para discipliná-lo e julgas os ímpios para condená-los. Mesmo, Senhor, a tua misericórdia vindo sobre nós juntamente com o teu juízo, nós tememos e trememos. E não queremos, ó Deus, sermos o alvo, Senhor, das tuas indignações. Dá então, Senhor, que tenhamos um procedimento reto, que te agrade em todo o nosso proceder. E assim, ó Deus, possamos gozar com o teu favor, com a tua misericórdia, com a tua paciência continuamente. Graças te damos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, um Deus justo, um Deus clemente também. Graças te damos porque o teu perdão veio sobre nós. Continua, Senhor, a nos assistir, continua, Senhor, a nos prover. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, cantemos os salmos que estão indicados. O Salmo 131, e ao invés do Salmo 133, vamos cantar o Salmo 29, o Salmo que aprendemos hoje e que estamos bem seguros dele. 131 e o Salmo 29.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santo, santo, santo é o teu nome, bendito Jesus de nós. Agradecemos, Senhor Deus, porque mais um dia estamos na tua casa, Senhor. Tu nos trouxeste em paz, tu deste uma semana de paz. Agradecemos a ti, Senhor Deus, por essas bênçãos maravilhosas ao teu povo. Obrigado, ó Deus, porque estamos, Senhor Deus, na tua presença, prestando um culto que só a ti é devido. Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas aqui ao sal da tua causa, Senhor Deus. Tu abençoe, Senhor Deus, cada um dos teus servos que vem aqui com alegria entregar o que te pertence, Senhor Deus, porque nada é nosso, tudo é teu, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esses corações, que aqueles, Senhor Deus, que não têm condições, que tu dê condições, Senhor Deus, abrindo portas de trabalho, dando um trabalho melhor, que eles possam classificar, para que possa calgar um curso melhor, para ter com que ajudar a tua causa, Senhor Deus, porque é uma causa nova, Senhor Deus, de ajudar, Senhor Deus, que a igreja cresça, tem expansão, também que não haja pobre entre nós, Senhor Deus. Tudo, Senhor Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos, Senhor Deus, por esse culto, Senhor Deus, que é dedicado a ti. Nos prepara, Senhor Deus, nesse momento, nossas mentes, nossos corações, para que, Senhor Deus, ao ouvir tua palavra, possamos, Senhor Deus, aprender mais de ti, Senhor Deus. Pedimos também nesse momento, Senhor Deus, que tu abençoe o retiro, que será nas próximas semanas, Senhor Deus, nessa semana que estamos, Senhor Deus, para que os irmãos, Senhor Deus, possam ir em paz, e as caravanas possam chegar tudo em paz, e ali seja uma bênção naquele local, Senhor Deus. E a regozijo, Senhor Deus, pela tua palavra. Traz de volta também na quarta-feira, Senhor Deus, que irão, Senhor Deus, para quem também possa estar aqui, Senhor Deus. Nos dá, Senhor Deus, uma noite de paz, uma semana na tua presença, e que possamos estar sempre te honrando, que vamos fazer, falando, que agimos. Por isso que pedimos, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Nós confessamos a nossa fé no culto com a leitura do capítulo 6, o terceiro parágrafo. Estamos falando sobre a queda do homem, o pecado e sua punição. E o parágrafo terceiro diz que, sendo eles os ancestrais, falando de Adão e Eva, e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade. É o que se chama transmissão da culpa. E a corrupção natural passou a todos os seus descendentes. Quando nasce um homem, nasce um pecador. Por nascimento, visto que todos são concebidos em pecado, e são por natureza filhos da ira. Assim disse o apóstolo. Os que nascem já filhos da ira. A ira de Deus está sobre eles. Escravos do pecado e passíveis de morte. E estão todos sujeitos às misérias espirituais, tanto temporais como eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Por isso que todos precisam de Cristo Jesus. Ninguém pode se salvar a parte de Cristo. Sabemos que Deus enviou o seu juízo sobre o dilúvio, a geração diluviana salvou somente 8 pessoas. Todas as demais morreram. Inclusive muitas crianças de colo, crianças de peito, todas foram objetos do juízo de Deus. Todos nasceram pecadores. Todos são filhos da ira de Deus. Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, foi a mesma coisa. Só se salvou Ló, a esposa, e as 2 filhas. Na saída, a esposa de Ló foi atingida. Todos os demais habitantes morreram. Então, cada vez mais nós valorizamos o nosso Senhor Jesus Cristo e pregamos que somente Ele pode salvar. Os que creem assim, digam amém. Amém. Nesse momento, vamos baixar nossas frontes, vamos orar, elevando a Deus os pedidos que ouvimos nesta manhã e também os pedidos que temos em particular a fazer nesta hora. Oremos.
Oremos. Te louvamos, maravilhoso Deus, te agradecemos e honramos, ó Deus, a beleza da tua santidade, reconhecendo, ó Deus, o grande privilégio que é estarmos aqui na tua casa de oração, junto com a tua igreja, louvando, bendizendo, exaltando o teu maravilhoso nome. Pai Santo, esse povo, ó Deus, neste momento, clama por ti, porque confia, ó Deus, e depende de ti. Colocamos, ó Deus, cada pedido, ó Deus, que foi trazido nesta manhã. Pessoas, ó Deus, que estão saudosas, ó Deus, por seus entes que partiram. Ó Deus querido, consola o coração de cada um desses, ó Deus. Em especial te pedimos pelo nosso amado irmão Diogo, ó Deus, consola seu coração com a partida da sua mãe. Também Débora, ó Deus, Leda e todos os familiares, ó Deus, seja com eles, ó Deus, consolando, guardando, protegendo, fazendo também, ó Deus, eles meditarem, ó Deus, na afinidade, ó Deus, da nossa vida, como é rápido, ó Deus, como é passageiro, e 90 anos passa, ó Deus, voando. Por isso, ó Deus, precisamos, ó Deus, colocar toda a nossa casa em ordem agora. A tua palavra diz que é no tempo que se chama hoje, que possamos, ó Deus, estar comprometidos totalmente, ó Deus, com a tua Escritura. Como foi lido agora, Deus, na confissão de fé, nós dependemos totalmente de ti na salvação. Nós não temos nada, Deus, a te apresentar, a não ser, Deus, a nossa miséria. Por isso clamamos, ó Deus, nos assiste em nossas fraquezas, nos fortalece, ouve o clamor, Deus, do teu povo. E agradecemos também, ó Deus, porque foram muitos os motivos, ó Deus, de gratidão. Tu tens, ó Deus, respondido, ó Deus, mesmo não sendo, ó Deus, merecedores de nada, tu tens nos sustentado, tu tens nos concedido boas dádivas, ó Deus. Tu tens sido, ó Deus, conosco, um Deus bem presente. Continua, Deus, a fazer assim, ó Deus, por cada um de nós. E pedimos também, ó Deus, pela viagem ali do retiro, ó Deus querido, que o Senhor possa levar, ó Deus, e trazer todos quantos irão participar, Deus, daquele maravilhoso evento. Que seja, Deus, mais uma vez um evento impactante, transformador, santificador. Que o teu nome, ó Deus, seja grandemente, ó Deus, glorificado. Também te pedimos, ó Deus, pela vida daquela igreja, Deus, que está recebendo todos os irmãos. Ó Deus querido, fortalece aquela igreja, Deus. Te agradecemos por tua bondade, ó Deus, concedendo ali, ó Deus, um ministro para conduzir, ó Deus, aquele amado rebanho. Capacita teu servo, ó Deus, fortalece, santifica-o. Honra teu nome, ó Deus, através do seu ministério. Deus Santo, são muitos, ó Deus, os motivos de gratidão e também, ó Deus, de petições, ó Deus, para apresentarmos a Ti. Sabemos, ó Deus, que mesmo aqueles que ficaram em oculto, ó Deus, Tu conheces o coração de cada um dos Teus santos. Perdoa, Deus, nossas negligências, nossas falhas. Tira de nós qualquer sentimento, ó Deus, que não seja, Deus, um sentimento, ó Deus, de alguém que nasceu de novo, que foi transformado e lapidado por Tua palavra. Dá que possamos amar, Deus, uns aos outros, assim como a Tua palavra nos ensina. Essa é a nossa oração, te louvamos em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos, para dentro do Salmo 42, principalmente que antecede a pregação.
Te lembro
auxílio em meu Deus é o Senhor. Deixa eu Chegamos ao momento da pregação, vamos abrir a palavra de Deus, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E vamos ler o versículo 35 apenas. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém. O título do nosso sermão é Como se tornar um cristão evangelista. O povo de Israel, diz o livro de Êxodo, saiu do Egito conduzido por Moisés. Depois de andar uma certa extensão, Faraó se arrependeu e juntou os seus exércitos e foi atrás do povo para trazer o povo de volta. E o povo estava se aproximando já do Mar Vermelho na sua caminhada. E quando o povo olha para trás, lá vem o exército do Faraó. Muito bravio, a forma de galopar, estava decidida a retomar o povo, aprisionar novamente. E o povo temeu, tremeu, gritou. Ao lado montanhas, na frente o mar, atrás um exército. Então o povo está encurralado. A única solução é ou se afogar no mar, ou ser capturado novamente pelo exército de Faraó. Foi nesse momento que Moisés gritou para a direção do Senhor. Deus disse: Senhor, e agora? O que é que eu faço? E o Senhor reclamou de Moisés por conta dessa pergunta. Moisés, por que você está clamando a mim? Você tem já os instrumentos de resolver esse problema. Estenda a mão. Você não está com o bordão que eu lhe dei, desde lá do deserto? Não está com ele nas mãos? Aquele bordão que você jogou no chão, se tornando uma serpente, engoliu as serpentes dos machos de Faraó? Você não está com ele na mão? Estenda a mão sobre o mar. E Moisés estendeu a mão com o bordão, e as águas do mar se afastaram, e o povo agora começou a passar pelo meio do mar, a pé enxuto, até o outro lado. Quando estava do outro lado, o mesmo bordão, ele fez como se fosse uma batuta, regeu, e as águas do mar voltaram e afogaram o exército de Faraó que tinha entrado atrás do povo. Esse exemplo, irmãos, ilustra uma situação pela qual a igreja passa. A igreja do Senhor, muitos crentes têm muita frustração porque não conseguem evangelizar. Eu vou para o culto, participo do culto, canto os salmos, amo a palavra de Deus, gosto de ouvir a palavra de Deus. Entro para cultuar, mas não consigo sair para evangelizar. Sou frustrado com isso. Já orei muito a Deus, já fiz alguns cursos de como evangelizar. Conheço a doutrina da justificação, sei como João Batista evangelizava. Ele pregava a lei de Deus, em primeiro lugar, mostrava que o homem era pecador e por isso estava numa situação muito difícil diante de Deus. Sei como Jesus pregava, que era da mesma forma, mandando o povo se arrepender dos pecados, que é a transgressão da lei. Eu sei disso. Sei como levar a graça de Deus aos pecadores, mas não consigo fazer. Sei de tudo isso, mas não consigo fazer. Estou orando a Deus nesse sentido. Aí Deus diz: por que você está orando? Por que clamas a mim?
você já tem em mãos todos esses instrumentos necessários para começar uma vida de evangelização, para ter uma vida de evangelização. Nada lhe falta. E, de fato, irmãos, esse problema pode ser solucionado rapidamente, quando nós seguimos a instrução da Escritura. E nada melhor do que olhar um exemplo vivo de como se move um evangelista. E Jesus é esse exemplo aqui de como ele evangelizava. Diz aqui o versículo 35 do capítulo 9: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então é esse exemplo que eu quero que nós acompanhemos nesta hora, vendo as três formas que Jesus usava na sua evangelização. Então, com esse título, como se tornar um cristão evangelista, eu quero chamar a atenção dos irmãos para as três missões que o texto nos apresenta, mostrando como Jesus fazia. A primeira: precisamos ir por todos os lugares. Olhe na primeira frase do versículo 35: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Ele sabia como evangelizar? Sabia. Mas ele sabia como fazer. Ele tinha o teor do que diria às pessoas, mas ele tinha a disposição de se levantar, vencer aquela inércia e ir atrás das pessoas. Por isso que diz que ele percorria todas as cidades e povoados. Nós sabemos que ele veio com 30 anos e se batizou por João Batista. Foi ali que ele começou o seu ministério. Depois do batismo, ele passou 40 dias no deserto da Judéia sendo tentado. E quando venceu, no final desse período, voltou para a Galileia e lá começou o seu ministério de pregação. Voltando algumas páginas do capítulo 4 de Mateus, você pode ver como ele desenvolvia o seu ministério. Capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, a parte norte de Israel. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele começa pregando em Cafarnaum. No versículo 23 está dizendo assim: percorria Jesus toda a Galileia. Cafarnaum era somente uma cidade da Galileia. Ele começou pregando ali. Mas pensa que ele baseou o seu ministério somente na Galileia? Ele se tornou um pregador itinerante. Diz o versículo 23 que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O eco da pregação de Jesus, irmãos, ultrapassou a fronteira, saiu, extrapolou Israel, chegou até na Síria. Nesse mesmo capítulo 4, versículo 24, está dito assim: e a sua fama correu por toda a Síria, porque a Galileia era colada ali na Síria. A Galileia é a parte norte de Israel, já faz fronteira com a Síria. O comércio é intenso entre a Galileia e a Síria. Os comerciantes vão e vêm, recebem comerciantes de lá, e é um tráfego intenso. Então, facilmente, essas notícias a respeito do ministério de Jesus ultrapassaram as fronteiras norte e chegaram na Síria. Por isso que diz aqui o versículo 24 que a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Foi para a fronteira oriental de Israel também, para Decápolis, para o nascente, para o lado do pôr do sol. E lá também ele pregou, diz aqui no versículo 25, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Então ele começa pregando na Galileia.
O eco da sua pregação extrapola, vai para a Síria. Ele está na parte norte de Israel. Depois vai para Decápolis. Decápolis eram 10 cidades que ficavam no oeste de Israel. E Jesus andando, ia para todas essas cidades pregar a palavra de Deus. Mas não somente no norte e no oriente. Ele também foi para o ocidente, onde Israel fazia fronteira com o mar Mediterrâneo. Capítulo 15 de Mateus, versículo 21, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eram cidades da faixa litorânea ocidental de Israel. Eram cidades que tinham praias, as praias do mar Mediterrâneo. E Jesus está pregando também nessa área. Mas não somente, irmãos, norte, leste, oeste, mas também no sul. Lucas diz que Jesus pregou na região da Judeia, que era a região do sul de Israel. Lucas 4,44 diz assim: e pregava nas sinagogas da Judeia. A Judeia era a parte sul de Israel. Muitas sinagogas havia praticamente em todas as cidades. E ele percorria todas aquelas cidades da parte sul de Israel, pregando a palavra de Deus. Quer dizer, irmãos, ele pregou nos 4 pontos cardeais de Israel: norte, sul, leste e oeste. Mas não pregou somente nas cidades importantes, nas cidades polo, aquelas cidades que eram mais, apareciam mais na mídia. Não, de forma nenhuma. Ele ia nas vilas e povoados. Marcos capítulo 1, versículo 38, diz que Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, porque foi para isso que eu vim. Irmãos, ele era incansável como pregador da palavra de Deus. Ele não parava, não. Ele não ficava sentado lendo ou no WhatsApp, de forma nenhuma. Ele percorria mesmo. Ele acordava e começava o pé na estrada. Eu vou pregar a palavra de Deus. Era assim que ele fazia. Ele era incansável, era zeloso. Foi o maior missionário que existiu. Missionário que veio direto do céu. Por que ele ia? Porque ele sabe que a palavra é desinteressante aos ouvidos do pecador. Pecador nenhum sai do seu lugar para vir ouvir o pregador. Se acontecesse assim, Jesus tinha falado para os pecadores: vinde, pecadores, escutar a palavra de Deus. Nunca teve essa ordem na Bíblia. Pelo contrário, Jesus se dirige aos pregadores, aos crentes, e manda que eles vão, ide e pregai. É assim. A ordem é para mim como crente, para que eu saia, para que eu vá, para que eu pregue. Ora, nós saímos do nosso canto, vamos na casa de alguém pregar uma palavra, ainda assim somos mal recebidos? As pessoas nos ouvem de mau grado? E você ficar esperando na sua casa que essas pessoas venham até a sua casa para procurar ouvir de você a palavra de Deus? Nunca vai acontecer isso, meus irmãos. Nunca vai acontecer isso. Você tem que ir às pessoas e pregar o Evangelho. Por isso que a ordem foi: ide e pregai. Vá ao ouvinte. Nem que seja pela internet. Se você é idoso, se você tem dificuldade de locomoção, sentado em casa, ligue o seu computador e evangelize pela internet. Você tem muitos amigos, pessoas conhecidas, mande versículos. Eu estou aqui disposto para responder qualquer pergunta a respeito da fé. Evangelize, não se cale. Mesmo em casa, se você fizer isso, você está indo aos pecadores para que eles ouçam da sua parte a palavra de Deus. Aprenda com Jesus. Ele ia: levante-se e vá, vença a inércia, depois acelere. Já experimentou empurrar um carro a partir do repouso? Aquele veículo está enguiçado, você mexe a chave, roda a chave, não consegue ligá-lo, você vai ter que empurrá-lo. Imagine uma caminhonete, um veículo utilitário pesado. É preciso muita força para empurrá-lo, para começar a empurrar. Você faz aquela força tremenda, irmãos, às vezes aqui, se de lado você fica vermelho,
Você está sozinho com sua esposa, deixa a esposa na direção, e você faz toda aquela força, irmãos, é uma força descomunal que você faz. Senhor, me ajuda, Senhor. Aí você consegue empurrar aquele carro. Mas depois que ele começa a se movimentar, você gasta metade da força. Talvez menos, 40% da força, 30% da força. O difícil é vencer a inércia inicial. Você está paralisado, você não consegue sair para pregar. Faça uma força descomunal. Dê aquele primeiro passo, vá na casa de alguém, vá visitar alguém, leve a palavra ao enfermo, uma pessoa que você conheça, que você sabe que está em trevas, saia e vá até essa pessoa. Jesus ia por todos os lugares, por todas as cidades, por todos os povoados para pregar a palavra de Deus. Faça isso, saia do seu canto e você vai se tornar um evangelista. Essa é a primeira lição. Como se tornar um evangelista? Precisa ir por todos os lugares. Em segundo lugar, como é que eu devo fazer para me tornar um cristão evangelista? Eu preciso pregar e ensinar a palavra de Deus. No versículo 35 está escrito ainda assim: ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Quando Jesus chegava numa cidade, num povoado, ele não ia procurar conhecer os pontos pitorescos da cidade, não. As fontes termais, os museus, nada disso. Eu vou pregar o evangelho, vou ensinar nas sinagogas, pregar o evangelho do reino. Diz aqui que ele fazia duas atividades, né? Ensinava e pregava. Qual é a diferença, irmãos, entre ensinar e pregar? Ensinar é quando você transmite o conhecimento sem aquela preocupação formal. Você fala, as pessoas perguntam, você responde, você questiona as pessoas, dá oportunidade para que elas respondam. Você pode estabelecer uma discussão, pode apresentar gráficos, pode apresentar o PowerPoint, discutir, indicar, apresentar documentos de prova. Isso é um ensino. É uma coisa bem informal, bem mais light do que uma pregação. A pregação é uma proclamação, onde você está expondo, apresentando uma verdade de forma sistemática, de modo formal. Aí não cabe discussão, não cabe réplica. O pregador não faz perguntas ao povo, nem o povo faz perguntas ao pregador. O povo está concentrado ali, ouvindo aquela proclamação. É como se fosse um edito de um arauto. Não cabe réplica enquanto o pregador estiver falando. Nós dizemos assim: o ensino é dialógico, é um diálogo. Mas a pregação é monológico, é mais uma proclamação, é uma pessoa só falando. É assim que é entendida essa diferença entre ensinar e pregar. O Sermão do Monte, por exemplo, que nós já estudamos aqui em Mateus 5, 6 e 7, foi uma pregação. Então ele proclamou a palavra de Deus ali sem interrupções. Porém, quando Jesus estava conversando com os fariseus e disse: dai a César o que é de César, e explicou o que era isso, ele estava ensinando a palavra de Deus, dialogando com os seus ouvintes, com os fariseus. Veja Mateus 13, observe o que é uma pregação, com mais detalhes. Mateus capítulo 13. Veja o que é uma pregação. A partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, assim como os irmãos agora estão perto de mim. De modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca,
e logo nasceu, visto não ser profundo da terra. Saiu, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui é uma pregação. O resumo de uma pregação, evidentemente, não é a pregação toda. O escritor aqui, Mateus, fez um resumo dos principais pontos homiléticos da pregação. Mas Jesus discorria detalhadamente sobre cada ponto desse, né? Pregando, proclamando a palavra de Deus às pessoas. Agora, nesse mesmo capítulo, observe o que é um ensino. Nesse mesmo capítulo 13, versículos 10 a 13, nós temos o que é um ensino. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Observe que os discípulos fizeram uma pergunta a ele, e ele está respondendo e ao mesmo tempo ensinando. Na resposta ele está ensinando, mas está havendo um diálogo aqui. Os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus e ele está respondendo: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Então ele está ensinando aos seus apóstolos, né, nesse ponto aqui. Observe ainda outra pregação, nesse mesmo capítulo 13, a partir do versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então isso foi uma proclamação, isso é uma pregação. Agora observe um ensino, nesse mesmo capítulo 13, a partir do versículo 36. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então eles estão fazendo uma pergunta a Jesus, e Jesus vai responder, e nessa resposta ele vai estar ensinando a palavra de Deus, como ele disse aqui, versículo 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será também na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então isso aqui, irmãos, é um ensino, porque ele foi questionado e ele está respondendo alguma coisa informal. A palavra de Deus está sendo transmitida tanto na pregação como no ensino. Se você é crente há muito tempo e acha que não sabe manusear bem a Escritura, comece a falar dela. Não é possível que você não saiba nada, você sabe alguma coisa. Comece a falar o pouco que você sabe, e logo você vai se desenvolver. O Espírito de Deus tem o maior interesse em que você divulgue a palavra dele. Ele mesmo vai tratar de lhe ajudar. Ele vai lhe puxar. Agora você sentado, deitado na cama, na frente da TV, vendo coisas que não deve, você vai receber juízo da parte de Deus. Mas se você começa a falar, o Espírito vai lhe ajudar nessa tarefa. Faça em oração: Senhor, eu já comecei a evangelizar, me ajude, meu Pai. Me ensina a manusear bem a palavra de Deus.
E o Espírito vai ajudar. Quando Paulo chamou Timóteo para pregar, ele disse: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de quem não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, quer dizer, maneja bem a Escritura. 1 Timóteo 2,15. Ele não ia procurar Gênesis no Novo Testamento, nem ia procurar Apocalipse no meio da Bíblia. Ele manuseia bem não somente os livros da Bíblia, mas principalmente o seu conteúdo. Então é preciso ensinar, é preciso pregar. Se você não tem o dom de pregar, você pode ensinar. Quando você vai na casa de alguém falar da palavra de Deus, ensine. Se a pessoa fizer uma pergunta, responda. À medida que você fala, pergunte também se a pessoa está entendendo. Estabeleça um diálogo. O importante é que a palavra de Deus seja transmitida. Você não recebeu a palavra, não foi bom? Você não se salvou pela palavra que você recebeu? E por que agora você está retendo ela no seu coração? Você está com a sua boca calada, permitindo que Satanás cale os seus lábios, como vimos no sermão. Então, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, é a segunda coisa que você deve fazer. A primeira, você vai, sai de casa e vai. E quando chegar lá, não vai falar em moda, não vai falar em fotografia, não vai falar em jogo, não vai falar em PP, nem em PL, nem em política. Ensine a palavra de Deus na visita que você for fazer. Essa foi a segunda lição. Terceira lição: como se tornar um cristão evangelista. Em terceiro lugar, precisamos ajudar os necessitados. Observe que no capítulo 9 de Mateus, no versículo 35, na terceira frase, está escrito uma coisa interessante. Repare, o versículo 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Ele ia. O que é que ele fazia? Ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino. O que é que ele fazia mais? E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então precisamos ajudar os necessitados nessa terceira lição. Mas não temos mais o dom de curar, como os apóstolos tinham, porque esse dom cessou. Mas Deus continua curando do mesmo jeito que sempre curou. Deus nunca recolheu o seu braço de cura. O que aconteceu foi que o dom de cura que ele dava aos apóstolos, esse cessou. Os apóstolos morreram, esse dom cessou. Nós não temos o dom de curar. O que nos cumpre a fazer? Você chega na casa de um enfermo para evangelizar, você evangeliza, mas você também ora por ele, ora pelo enfermo, submetendo o resultado à vontade de Deus. Senhor, cura Dona Maria, que eu estou visitando ela aqui agora, Senhor. Cura pela tua misericórdia, segundo a tua vontade, Senhor. Segundo a tua vontade. É assim que é para orar. Segundo a sua vontade. Se a vontade de Deus for curar, ele cura. Se a vontade de Deus for manter a enfermidade, para ensinar a Dona Maria a resignação, a resiliência, que é uma palavra que está sendo usada muito hoje em dia, a paciência, a se conformar com a vontade de Deus, ele vai deixar a enfermidade lá. O importante não é nem o que Dona Maria vai receber, mas o importante é que a vontade de Deus seja feita. Então, quando você ora por Dona Maria, que você está visitando e levando a ela a palavra, você ora para que Deus faça sobre ela a sua vontade. Isso já é, irmãos, uma coisa extraordinária. Porque ninguém orava por Dona Maria. Dona Maria agora está sendo objeto da intercessão. Alguém que tem acesso direto ao trono da graça, alguém que tem acesso direto ao trono de Deus está orando por Dona Maria. O nome de Dona Maria está sendo citado no trono da graça. Isso é uma coisa extraordinária para Dona Maria. Coisa que ela não tinha quando ninguém ia à casa dela para pregar a palavra de Deus. Nós podemos também dar um suporte aos necessitados.
Quando você evangeliza, você vai encontrar uma gama de necessitados. Você pode ajudar nas necessidades materiais dessa pessoa, marcando uma consulta. A pessoa está inválida, não pode se locomover, ou é de outra cidade, você está evangelizando pela internet, ela precisa fazer uma consulta aqui na sua cidade, e você adianta, vai, marca, procura um preço melhor. Você está ajudando materialmente essa pessoa a quem você está evangelizando. Você leva um idoso ao médico, vai fazer as compras do supermercado de um idoso, de um inválido, alguém que tenha problemas de locomoção. Fazendo isso, você está ajudando os necessitados enquanto prega. Porque se você não fizer isso, o necessitado vai dizer, ó, chegar aqui e pregar a palavra, mas ajudar que é bom, nada. Não ajuda em nada. Ver a necessidade, não ajuda em nada. Eu preciso de um remédio, não tenho dinheiro para comprar. Ele não me ajudou. Não estou dizendo que ele tinha que ter o dinheiro não, mas ele tinha que ter os meios. Se ele não tem o dinheiro, ele vai e consegue uma forma de comprar esse remédio para mim. Se ele veio trazer a palavra de Deus a mim, ele é membro de alguma igreja. Se ele não tem o dinheiro para comprar, ele peça a igreja dele para comprar esse remédio. Então, quando o evangelista faz isso, irmãos, ele casa. Está atendendo a necessidade espiritual da pessoa quando prega a palavra, mas está atendendo também a necessidade material quando leva o remédio. Jesus não fazia assim? Ia por todo canto, pregava o evangelho, ensinava o evangelho e também aliviava o sofrimento das pessoas. É verdade, irmãos, que todas aquelas pessoas que Jesus curou, elas morreram, todas elas. Podem ter morrido das mesmas doenças, mas Jesus aliviou. Você não tem a função de curar uma pessoa para que ela fique eternamente sobre a terra, não. Ela vai morrer. O importante é que você esteja ajudando materialmente, de alguma forma, aquela pessoa a quem você está levando a palavra de Deus. Levando um alimento, uma marmita, uma roupa, um calçado, ajudando a pagar a conta de água, de luz. Tudo isso é importante, irmãos. No Salmo 41, quero que você abra. Salmo 41. Primeira parte, primeira frase do versículo. Somente a primeira frase. Não quero mais nada desse salmo. Salmo 41, versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Além de estar levando a palavra de Deus, Jesus lhe chama de bem-aventurado porque você também está acudindo ao necessitado. Esse necessitado aqui é necessidade material. No capítulo 82 do livro dos Salmos, algumas páginas à frente, no versículo 4, está uma ordem: socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Socorra o fraco e o necessitado. No Salmo 112, versículo 9, está escrito assim: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Coisa bela, né, irmãos? No livro de Provérbios, no capítulo 19, o livro seguinte, no versículo 17, veja o que está escrito, irmão. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você se compadece do pobre, está emprestando ao Senhor. A pessoa está emprestando ao Senhor. O Senhor não é caloteiro. Ele vai lhe pagar, vai lhe devolver o que você deu ao pobre. É isso que esse versículo está dizendo. No capítulo 28 de Provérbios, no versículo 27, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições.
Ah, não vou dar não, porque se eu der, vai faltar para mim. Vai não, o Senhor garante que não. O que dá ao pobre não terá falta. O Senhor supre, irmãos. No capítulo 29, versículo 7 de Provérbios, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. O crente não é aquele que somente dá ao pobre, não. Ele fuça, ele procura, ele sai catando quem está precisando. Sabe por quê? Porque quem tem falta, muitas vezes tem vergonha de declarar, fica acanhado na sua humilhação. E aí o justo vai e se antecipa. Ele que toma a iniciativa, procura se informar da causa dos pobres. Está precisando de alguma coisa aí, irmão? Como é que está? Aí o irmão se abre. Nessa hora o irmão se abre. Porque o crente foi lá e colocou a chave no cadeado e abriu o cadeado. Abriu a portinhola. Aí o necessitado começa a falar, começa a expor suas necessidades. No livro de Atos, no capítulo 20, quero mostrar também esse texto. Atos, no capítulo 20, versículo 35. Paulo está dando um conselho aos presbíteros da igreja de Éfeso, reunido que está com eles na cidade de Mileto. Paulo está voltando da Europa, indo para Jerusalém, e manda chamar os presbíteros da igreja, que ficavam na cidade do interior, para o litoral, para o porto, onde ele está no navio. E no versículo 35 ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Se você está numa igreja apostólica, pregue, ensine a palavra de Deus. Se você pregando por aí, você enxergar necessidade de alguém, ajude como puder. Você mesmo ajuda. Se você não puder ajudar, traga o pleito para a igreja, procure o corpo diaconal, eles saberão como lhe conduzir, como lhe ajudar. Em Gálatas capítulo 6, é um texto muito conhecido nosso, mas é sempre bom repeti-lo, é glorioso repeti-lo. Gálatas 6, 10, diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O apóstolo está dizendo assim: vamos fazer o bem ao povo da família da fé. E em tendo a oportunidade, façamos o bem a todos. Então é sempre por aí, irmãos. Quando você prega a palavra de Deus, você está mostrando grande misericórdia para com a condição espiritual do ouvinte. Grande misericórdia você está mostrando. Eu tenho misericórdia desse meu amigo, desse meu parente, desse desconhecido, porque ele está perdido, ele está sem luz, ele está nas trevas. Então, quando você prega a palavra de Deus a ele, você está mostrando grande misericórdia para com a vida espiritual dele, com a condição espiritual dele. Mas quando você ajuda materialmente, você está mostrando grande misericórdia para com a condição física dele. Eu quero encerrar o sermão dizendo o seguinte: levante-se do seu lugar, pare de orar a Deus. Deus vai reclamar da sua oração. Ele vai dizer: por que clamas a mim? Você não já tem todos os instrumentos nas mãos? Como ele disse a Moisés: Moisés, pare de orar. Eu já lhe dei as condições. Você está com o cajado nas mãos? Levante, rapaz, esse cajado. É mesmo, né, Senhor? Levantou, mas se abriu, o povo passou. Assim mesmo, faça. Levante-se da poltrona, levante-se da cadeira. Deixe a preguiça, a inércia. Vença aquela inércia inicial. Você precisa botar muita força para empurrar o carro, de fato, no começo. Mas depois que o carro embalar, ó, você
está folgado, vai se tornar um grande evangelista. Além disso, não dê lugar ao diabo. Anuncie a palavra. Ele tem o maior interesse em que você esteja calado. O maior interesse. Em que a palavra de Cristo não seja divulgada. Em que o sacrifício de Cristo não seja conhecido dos pecadores. Satanás é o primeiro interessado. Então vai no seu vizinho, vai na casa do enfermo, vai na casa do seu parente, vai na casa do seu pai, do seu irmão, pregue. Você vai ver que vai desenvolver rapidamente. E você vai ganhar ousadia. Ó, não se preocupe em converter as pessoas, não. Essa não é função sua. Quem converte é o Espírito de Deus. Se Ele quiser, usando a palavra dele, que você está pregando. Então nunca se preocupe em querer entrar no coração do pecador para converter. Não é o papel seu, nem você jamais conseguirá isso. Mas pregar você pode, deve e é seu dever. Pregue e Deus faz o que Ele quiser com a sua pregação. Jonas foi ordenado que pregasse em Nínive. Ele se recusou. Vai se recusar a pregar? Eu mandando, eu tenho que mandar você pregar. Vou. Foi para o outro lado. Foi o que aconteceu. Foi jogado no mar. Foi engolido por um peixe. Foi para as profundezas do mar. Ficou lá misturado no estômago do peixe. Bebendo bílis o tempo todo. Um sufoco que talvez ninguém possa imaginar o que ele passou. 3 dias ali, no ventre do grande peixe. Que disciplina dura Jonas recebeu. Porque não evangelizou, porque não cumpriu a ordem que Deus mandou. Foi conhecendo essa experiência que Paulo disse mais tarde: ai de mim se não pregar. Não estou nem doido de não pregar a palavra. Não quero passar o que Jonas passou de forma nenhuma. Ai de mim se não pregar. Não por isso pregue a palavra de Deus. Diga também: ai de mim se eu não pregar o evangelho, serei duramente castigado. Aliás, já estou sendo. Diga isso constantemente. Não se dê sossego, meu irmão. Se Deus mandou Jesus ao mundo e fez com que a palavra chegasse até você para lhe salvar, e você, em vez de espalhar essa mesma palavra, você está retendo, como é que você vai ser abençoado? Nunca Deus vai lhe abençoar. Você vai ser tratado a pão e água. Grandes disciplinas virão sobre você, grandes provas, para que você saia da sua inércia. Por isso que eu digo: vá e ensine, pregue, ajuda necessitados. Saia do seu lugar, indo, pregando e ensinando, ajudando os necessitados. Se você tiver ouvidos para ouvir, você ouça. Amém. Baixemos nossas frontes, irmãos. Nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, das nossas fraquezas. Confessamos a Ti que estamos no conforto da poltrona, no conforto da preguiça, no conforto da internet, no conforto de superfluidade, Senhor, mil. Temos desprezado o Teu Evangelho que nos salvou. Parece que só estamos satisfeitos em termos recebido Ele para a nossa salvação. Não temos nenhuma preocupação em expandi-lo, em propagá-lo, em levá-lo aos perdidos. Confessamos esse pecado, Senhor, pedimos perdão. Mas sabemos que só isso não basta. Porque a Tua palavra diz que é preciso confessar e deixar. Então alcançaremos misericórdia. Para que possamos fazer visitas, levar a Tua palavra, que as mulheres possam se reunir, visitar mulheres enfermas, pessoas idosas, para sair dessa inércia. E depois elas estarão pregando ao mundo inteiro. Como as mulheres da Bíblia. Também os homens, principalmente os homens, que eles visitem seus parentes, que eles visitem seus amigos, vizinhos, conhecidos, pregando-lhes a palavra de Deus. Também os adolescentes, os jovens, na escola, na vizinhança, entre amigos, onde quer que estejam. Que eles sejam como as filhas de Filipe, 4 moças que profetizavam, que pregavam a Tua palavra.
foram treinadas pelo seu pai Filipe, diácono, pregador, poderoso na palavra, que soube como conduzir suas filhas. Que os jovens da igreja sejam assim, Senhor. O tempo está cumprido, tua volta está próxima, Senhor. E o mundo está cada vez mais depravado e mais perdido. E nós, no conforto, Senhor, da nossa poltrona, da nossa cama, da nossa internet, da nossa vida fútil. Livra-nos, ó Deus, dessa praga. Tu sabes, ó Deus, como retirar pragas, porque retirasse pragas do Egito. Tu sabes como afastar a influência maligna da vida do teu povo, para que o teu povo seja curado dessa mudez e o teu povo passe a falar. Não há sentido algum, Senhor, ficarmos aqui nos reunindo só para ouvir a tua palavra e mantermos uma vida infrutífera. Portanto, ó Deus, corrige, Senhor. Corrige-nos. Prova-nos, ó Deus, como temos estudado em Tiago, para que sejamos como teu filho, como as primícias, Senhor, da tua criação. Aplica no nosso coração a tua palavra em nome de Jesus. Amém.